Boa noite, pessoal. Eu vim hoje aqui porque tem um tema que eu acho bem interessante de ser discutido, que eu gosto bastante de refletir na minha vida, que é o apego. É algo que eu venho há muito tempo me exercitando, né? Na verdade, eu iniciei muito cedo com a saída do meu filho de casa, né? Meu filho foi morar com o pai quando ele tinha 11 anos e meio. E já quando ele tinha 5 para 6 anos, quando eu me separei, um pouco antes dele completar 5 anos, ele já dizia que queria morar com o pai. Mas ele foi morando comigo, até por questões, né, mais práticas, o pai preferia que eu cuidasse dos dois. E acabou que ele morou um tempo, voltou, mas quando ele tinha 11 anos, ele solicitou para ir novamente, para morar com o pai. Para mim foi bem difícil, porque eu era uma mãe muito apegada, e eu entendi aquilo como uma rejeição, e eu levei bastante tempo para entender. Eu levei assim uns 2 anos para conseguir acalmar meu coração e entender que ele não estava me rejeitando, ele estava fazendo uma escolha que ele entendia melhor para ele. Eu já tinha discernimento, eu sei que ele não era maduro o suficiente para saber o que era melhor para a vida dele, mas ele tinha essa vontade e era um direito dele também conviver com o pai, assim tanto quanto comigo. E aí outro dia conversando com uma amiga, vi uma situação parecida na família dela, e isso me deixou assim com vontade de falar da minha história e refletir um pouco sobre o apego e a fé. O apego, para mim, é exatamente inversamente proporcional à fé que nós temos em Deus e na vida. Ou na gente mesmo, né? A fé que a gente tem em si próprio. Porque quando nós estamos apegados a alguma coisa, nós temos a tendência a ter o excesso, né? Por exemplo, eu não sei como vocês conceituam apego, mas o apego no dicionário diz assim, ó, é uma ligação afetuosa de estima. A gente tem uma relação afetuosa de estima com pessoas que a gente se dá bem, com pessoas que a gente aprecia, com os nossos, para quem tem animais, com as plantas, enfim, você pode ter uma relação afetuosa até com teus objetos dentro de casa, com as tuas roupas, com o teu carro, enfim, a gente, ser humano, consegue projetar amor até em objetos materiais inanimados, né? Mas tem uma segunda definição que fala assim, que é uma dedicação constante e excessiva. Aí a gente volta lá por Oráculos de Delfos, os 7 sábios que deixaram escrito: conhece a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses, né? Conhecerá o mundo e os deuses. Acho que é mais ou menos isso, tá, gente? E nada em excesso. Porque tudo que a gente faz excesso numa área vai fazer falta em outra. É natural que se a gente se exceder como mãe, a gente pode não ser uma boa esposa. Se a gente se exceder como uma boa mãe de família, a gente pode não ser uma boa amiga, uma boa filha. A gente pode não ser uma boa profissional. Em alguma área, quando a gente excede em uma, a gente acaba negligenciando outras, né? Então eu quero hoje refletir sobre a questão do apego. O que o apego faz com as pessoas? Vamos pensar numa mãe, no meu caso, quando meu filho resolveu ir embora para a casa do pai dele e morar com o pai. Eu me senti extremamente rejeitada, me senti não amada, me senti uma péssima mãe. E aí eu fico perguntando, né? Será mesmo que a questão era comigo ou era com ele? Era uma escolha que ele estava fazendo, era algo que ia fazer bem para ele e que ele entendia que seria melhor para a vida dele. Num primeiro momento eu sofri bastante, mas eu refleti sobre o meu amor em relação a ele. O meu amor era de verdade ao ponto de eu deixá-lo ser feliz com a escolha dele, ou era egoísta o suficiente para pensar em mim como mãe, porque eu tinha o direito e o dever de criar meu filho até a fase adulta, e que eu tinha o direito de ter o meu filho ao meu lado todos os dias, independente dele querer ou não, porque ele não tem querer. Será mesmo que eu estou amando o meu filho quando eu tenho um comportamento em relação a essa questão de achar que eu tenho o poder de dominar a vida do meu filho e dominar as escolhas e sobrepor e desconsiderar, desrespeitar as escolhas dele? Que amor é esse?
que eu digo que eu dou a minha vida pelo meu filho, e na hora que ele faz uma escolha que ele entende que vai ser melhor para ele, eu resolvo pensar nos meus sentimentos, na minha dor, na minha perda, na minha carência. Será mesmo que esse amor que eu digo que é tão grande ao ponto de eu dar minha própria vida pela vida do meu filho, nesse momento que ele vai embora e fica longe de mim, pelo menos fisicamente, se distancia, não morando mais na mesma casa que eu, não estando mais sob os meus cuidados, nesse momento, então, o meu amor não é tão grande, porque na verdade pouco importa se ele está feliz. O mais importante é que eu esteja confortável, dominando uma situação independente da vontade dele. Eu penso, será que meu amor realmente é tão grande pelo meu filho quando eu faço isso? Quando eu oprimo e o impeço de crescer e de fluir na sua essência? Então eu coloquei algumas coisas aqui que eu acho bem importante da gente refletir sobre. O apego, ele é muito maior do que apenas aos filhos, né? Tem pessoas que não têm filhos e são apegadas aos seus gatos, seus cachorros, à sua casa, a cadeira que senta, o computador que usa, apegada a um carro, uma bicicleta, enfim, a um bem material. E esse apego, normalmente, ele é um contraponto ao sofrimento, né? Porque na medida que eu sou apegada e esse bem, esse item, esse ser sacia essa minha carência, fica tudo bem enquanto eu tenho. Só que se é algo que eu posso perder, que eu não posso ter controle sobre, porque, por exemplo, se eu tenho uma bicicleta, essa bicicleta é roubada e eu sou apegada, eu não tenho controle sobre isso e eu vou entrar em sofrimento. Se eu tenho um carro e acontece a mesma coisa, ou um objeto na minha casa que se quebre, que se estrague, e eu sou apegada, eu entro em sofrimento. Então o apego é algo bastante ruim para a nossa vida, porque o apego está muito relacionado à falta de amor próprio, ao nosso vazio existencial, à nossa carência. Então quando nós temos um filho que diz, eu quero ir para a vida, seja morar fora de casa, ou seja sair com os amigos, fazer sua escolha de que faculdade fazer, ou fazer a escolha de namorar, ou de, enfim, né, de ter seus esportes, suas atividades lúdicas, e eu começo a interferir e a impedir que esse filho se projete para a vida, que ele se liberte, que ele voe, que ele faça seus experimentos, né, que ele vá conhecer a própria vida e descobrir por si próprio, não pelas minhas ideias e pelas minhas vontades, eu estou impedindo que ele cresça, eu estou fazendo com que a vida dele fique estagnada nas minhas crenças, nos meus pensamentos, nos meus desejos, nos meus sonhos. Só que os sonhos dele são diferentes dos meus. O projeto de vida dele é muito diferente do meu, independente de minhas influências. Então, se eu vejo meu filho querendo se projetar e eu estou impedindo que ele vá, e eu estou entrando em confronto com ele para combater as suas vontades, combater os seus desejos, combater as suas escolhas, combater a forma de vida que ele está pretendendo seguir, eu estou trazendo sofrimento para ele e para mim, porque na verdade eu estou apegada e estou fazendo com que ele seja igual a mim, querendo que ele tenha as mesmas vontades, os mesmos desejos que eu tenho, o que não é verdade, e ao mesmo tempo eu estou fazendo sofrer porque ele está sendo impedido de viver, e poucas coisas machucam mais que sermos podados de nossa liberdade. Então eu vejo assim que muitas mães, e eu falo como mãe, eu tenho propriedade para dizer que já vivi isso, quando meu filho aos 11 anos e meio resolveu morar com o pai, ele fez uma escolha que me fez sofrer, né? Que eu entrei em sofrimento pelo apego que eu tinha. E naquele momento, eu para não sofrer e para que ele não fosse infeliz, eu coloquei na minha vida que eu me desapegaria dos meus filhos. E aí começou por ele, porque minha filha, ela convivia comigo e ela não tinha pretensão de sair de casa tão cedo. Até tinha os seus sonhos, seus desejos, fazer suas viagens, mas eu sabia que ela era mais minha
que ela era mais parceirona, então eu não tinha esse receio. Mas desde o momento que o meu filho foi, eu comecei a trabalhar o desapego. Porque eu percebi que só desapegando eu conseguiria ser de verdade, eu conseguia ser uma pessoa inteira. Porque eu não nasci mãe, eu me tornei mãe. E é muito difícil para as mães entender isso. Porque quando nós nos tornamos mãe, nós deixamos de ser mulher, deixamos de ser namorada, deixamos de ser amiga, deixamos de ser filha, deixamos de ser... Embora a gente exerça esses papéis, a gente coloca como prioridade na vida ser mãe. E a gente quer ser mãe até morrer. Os filhos já são adultos, já são pais, são chefes de família, já muitas vezes são até velhos. E nós ainda queremos exercer o nosso poder de mãe, né? E deixamos de viver nossa vida, de viver os nossos sonhos. Então tem muitas mães que sofrem e deixam de viver suas vidas, de reconstruir seus lares, porque os filhos, elas são só mães. Não são mulheres mais, não são namoradas, não são amigas, não são filhas, não são cidadãs, não são atletas, não são viajantes, enfim. Possuem uma dificuldade enorme de desapegar do título de ser mãe. E com isso carrega também o sofrimento para os seus filhos, porque os seus filhos também ficam com o peso de carregar aquela mãe imatura, aquela mãe carente, aquela mãe sofredora, aquela mãe que não consegue fazer nada da sua vida além de querer viver para os seus filhos. E muitas vezes atrapalhando, inclusive, o dia a dia dos seus filhos, das suas noras, dos seus netos, porque quer continuar no controle. Porque, no fundo, ela está carente e ela precisa ser suprida desse amor, dessa presença desses familiares, né? Só que quando esses familiares precisam viver suas próprias vidas e vão viver e têm o direito de viver, essas mulheres entram em depressão, essas mães entram em depressão, porque não conseguem preencher suas vidas com outras atividades. Então a gente tem que refletir, né? Por que somos, né? A que somos apegados? A quem somos apegados? E por que? Essa é a principal pergunta. Por que somos apegados a esses objetos e a esses seres, né? Sejam animados ou inanimados, a vida, né? Aos vivos, enfim, aos materiais e às pessoas. Então a gente tem que pensar sobre quando eles despertam, geralmente aos 15, 16, 17 anos, eles querem ir se libertando. Isso daí é da vida. Nós já fomos educados, digamos que nós fomos projetados por Deus para desapegar. Os filhos vão desapegando e vão indo. Eles às vezes encontram a faculdade longe, vão estudar, já vão morar sozinhos, dividir com os amigos. E ali a gente já começa a exercitar a distância dos filhos. Aí eles podem até voltar para casa, mas provavelmente vão acabar namorando, casando, e a gente mais uma vez vai ter que desapegar, porque eles vão viver suas próprias vidas. Então é muito importante a gente pensar se o nosso amor é de verdade ou é um amor extremamente apegado, um amor que aprisiona e que obriga o filho a ser como nós queremos, da forma, no tempo que nós queremos, ou se realmente nós amamos esses filhos o suficiente para apoiá-los e conduzi-los, se possível, né, ajudá-los a chegar nos objetivos que eles têm, aos sonhos que eles têm, né? Então, muitas vezes a gente fica num sofrimento terrível, batendo de frente com o filho trancado no quarto, o filho revoltado, porque ele quer viver os sonhos e a gente querendo que eles vivam os sonhos da gente, que eles vivam sob os nossos olhos, sob o nosso teto, sob os nossos cuidados, para que a gente controle o tempo todo que eles vão fazer as coisas exatamente como a gente aprova, como a gente acha que é certo. Será que isso é amor? Eu tenho certeza que isso não é amor. Isso daí, na verdade, é uma imaturidade terrível, uma carência absurda e profunda que nós, mães, devemos olhar e nos tratarmos. A gente precisa procurar ajuda antes de entrar em depressão. Porque a depressão, ela acaba sendo consequência do vazio existencial, do não pertencimento a algo, da não essência, do não preenchimento.
do não sentido de viver. Se você colocou todo o teu sentido nos teus filhos, se você colocou todo o teu sentido no ser mãe, provavelmente quando esses filhos crescerem e buscarem seus objetivos, sua vida se torna sem sentido. Porque todo o sentido dela está em cima dos filhos e é uma carga muito pesada para eles. Muito pesada. Então, se pergunta, o meu amor é grande o suficiente para permitir que o meu filho vá ser feliz e buscar os seus sonhos, seus objetivos, mesmo que eu sofra, mesmo que isso me doa? Então talvez seja um bom momento de eu buscar ajuda, de eu buscar me tratar, de eu buscar me preencher através de atividades que eu goste, de novas amigas, ou então reencontro com as amigas, e fazer um esporte, fazer uma atividade lúdica, alguma coisa que me preencha e permita e liberte os filhos para serem quem eles querem ser. Acho que é uma boa reflexão. Eu amo de verdade o meu filho ao ponto de fazer isso, de passar pelo sofrimento que eu preciso passar, até entender o meu processo íntimo de crescimento, permitindo que ele busque a sua própria caminhada de vida, a sua própria forma de viver, e sem que eu tenha que interferir drasticamente. Tem um poema de Khalil Gibran que eu gosto muito, que ele fala: vossos filhos não são vossos filhos. Aí eu digo, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de nós, mas não são de nós. E embora possamos abrigar seus corpos, não podemos abrigar suas almas, porque suas almas pertencem à mansão do amanhã, que não podemos visitar nem em sonho,